Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um de nossos momentos. A gente vai continuar falando sobre fé. Espero que você esteja gostando desse tema. E meu nome é Levi Carvalho. A gente vai então continuar. Bom dia, Thaís, tudo bem? Que Deus te abençoe. Um domingo agora próspero. Bom dia, Maria. Bom dia, tudo bem? Deus nos deu um domingo próspero, um domingo de paz. Então, bora lá sem mais delongas continuar e começar? Romanos, a gente vai começar por Romanos. Romanos 10, do versículo 16 e 17. Vamos lá? A palavra diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, ou seja, a palavra. A gente tem que lembrar que boas novas é a palavra que Deus trouxe de, como posso dizer assim, de vitória. Porque essa palavra boas novas ela já era usada naquele tempo, né? Só que quando a gente fala de boas novas, a gente está falando aí de simplesmente, se a gente for colocar, se tiver uma palavra para definir boas novas, seria Jesus. Ele foi as boas novas dadas por Deus para a humanidade. Afinal, a palavra diz que todos eram escravos do pecado. A partir do momento que a gente tem Jesus, a gente aceita Jesus, a gente deixa de ser escravo do pecado e passa a ser escravo de Deus, escravo de Jesus Cristo. A palavra diz isso, né? Bom dia, Joyce. Bom dia, bom dia, bom dia. Então diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Aí vem a célebre frase que a gente ouve nas pregações. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, Cristo é as boas novas. Provérbios 4, 20 a 23 diz assim: Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras, não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Assim, de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A gente continua falando sobre fé e ver como isso é importante. Eu vou repetir esse pedacinho porque às vezes a gente não dá a verdadeira importância que a gente deveria dar para a palavra de Deus. Então vamos lá de novo. Meu filho, preste atenção ao que eu digo. Ouça bem minhas palavras, não as percas de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, Tajini, bom dia. Então a gente tem que entender. A gente tem falado aqui sobre fé, 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 fé. E você tem que entender a importância realmente da palavra. Eu acho que ficou bem claro aqui, né? A palavra ela é tão poderosa que ela é capaz de te dar vida se tu guardar ela no teu coração e resguardar teu coração para que essa palavra não seja roubada. Na semana que vem eu posso trazer aquele. A gente vai falar sobre um fé naquela parte do que a palavra é quando ela é plantada. O que nossos corações são quando são plantados, né? Então, tem uma necessidade de que a gente ouça a palavra, leia a palavra, estude a palavra e aguarde no nosso coração. Ou seja, essa é a parte que eu tenho que me esforçar para fazer. A palavra diz que desde os tempos antigos até hoje, os céus são tomados pelo esforço. Que esforço? De guardar a palavra, de colocar a palavra para dentro, colocar Jesus para dentro. Amém? Bom dia, Raquel. Olha, vamos continuar na Bíblia. Afinal, não vale muito a minha palavra, vale o que a Bíblia está dizendo. Lucas 6, 43 a 45. Uma árvore boa
não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos. Uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira boas coisas do tesouro de um bom coração. A gente está continuando o que a gente falou lá em cima. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que a gente tem que colocar a palavra para dentro. A única jeito de a nossa boca falar coisas boas é estar cheio da palavra de Deus, cheio de Deus dentro de você. Então, ó, umas coisas que eu deixei anotado aqui. Primeiro, só tem tesouro quem guardou o tesouro. É impossível a gente falar que tem um tesouro se você não guarda o tesouro. É como falar assim, não, eu tenho um tesouro na minha casa. Aí, não, o que que tu guardou? Nada, nada. Tudo que eu pego eu gasto. Tudo que eu pego, eu nunca na verdade guardei, mas eu tenho um tesouro lá em casa. Não tem como ter um tesouro se você não guardou um tesouro. O homem bom vai tirar do coração um bom tesouro. Então a sua boca vai falar coisas boas. Se a boca fala do coração está cheio, a sua boca vai falar coisas boas. A gente tem que reparar o que sai da nossa boca, porque o que sai da nossa boca, o nosso jeito, as nossas atitudes, são reflexos daquilo que a gente tem por dentro. Então, basicamente, a gente tem que falar das coisas boas. Prosperidade, saúde, alegria, paz, amor. Deveria sair da nossa boca, né? A gente deveria realmente fazer valer o que a palavra diz. Então, ó, se eu tenho falta de algo, outra coisa que eu anotei aqui, se eu tenho falta de algo, eu devo tirar do tesouro que está no meu coração. Então, para tirar, a boca fala do que está cheio o meu coração. Então, eu tenho esse tesouro. Se eu começo a guardar, se eu coloco reserva, eu vou lá botando a palavra para dentro, eu estou guardando o tesouro, vai ter um momento que se eu necessitar, é só eu tirar da boca. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas a fé é expressada pelo que eu falo. Já já a gente vai ler, o versículo que fala bem atento sobre isso. E a gente vai finalizar com 2 versículos, na verdade 3. Primeiro, Atos 3,6, a gente vai depois ler Atos 3,16, que é a finalzinho desse primeiro texto aqui, a gente não vai tirar nada de contexto. E depois 2 Coríntios 4,13. Vamos começar com Atos 3,6. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso aqui é naquele momento que ele estava passando ali em caminho ao templo. Ele viu o cara lá pedindo esmola. Ele não tinha dinheiro para dar, mas ele puxou o cara, seja curado. Aí começam a questionar ele lá, a gente vai vendo aqueles questionamentos, só lê o texto todo ali. E em Atos 3,16 a gente vê o que está acontecendo realmente. Então, pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Não é porque Pedro era mais bonitão, não era porque Pedro era o mais santarrão, não era porque Pedro era o apóstolo, não era porque Pedro era simplesmente o discípulo de Jesus, é porque ele botou em prática a fé. Simplesmente. Está aqui a Bíblia dizendo isso, deixando bem claro. Então eu e você podemos viver da mesma forma. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Então, a fé, sempre a fé, sempre a fé. A gente vai ver isso na palavra desde Gênesis a Apocalipse. Sempre foi sobre fé. Sempre foi sobre fé. Sobre acreditar no que Deus disse e tomar a palavra de Deus como verdade para mim também. E 2 Coríntios 4,13, para a gente finalizar nossa de hoje aqui, diz assim: assim está escrito, crie, por isso declarei, por isso falei, algumas versões vai estar escritas. Com este mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por este motivo falamos. Então, é impossível viver de fé e não falar de fé.
Você só fala do que o coração está cheio. E se você crê, você fala. A gente tem que entender. Gênesis mostra muito isso. Deus, para fazer as coisas acontecerem, ele falava. A gente acha que para fazer as coisas a gente tem que ser diferente. Deus falava e a gente quer ficar calado. A fé não é pensada, a fé é falada. A fé é vivida. Se cremos, a gente fala. Se você crê, você não fica pensando, você fala, você bota para fora. Do bom tesouro do teu coração sai. Guarda a palavra vai estar disponível para ti. Na hora que você precisa, você fala. Outra coisa que eu falo, já falei algumas vezes, a boca mais próxima do teu ouvido é a tua, é a minha. Então, é notório que o jeito que você mais ouve sobre fé é da tua própria boca. O que que tu fala o dia todinho? O que que tu bota, o que que tu expressa da tua vida o dia todinho? Será que é a palavra de Deus? Eu fui bem enfático mostrando para vocês. Existe um monte de tipo de fé. Fé natural, a fé que é um dom e tem a fé que é a fé de Deus. A fé de Deus só vem pela palavra de Deus. Não existe achar a fé de Deus estudando coisas que não são de Deus. Então a fé de Deus, para que a gente exerça e viva com ela tem que vir da palavra. Leia a palavra, ore a palavra. Não simplesmente pense, fale a palavra, para que seu ouvido ouça, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não importa de quem está falando. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, você é o maior responsável por fazer seu ouvido ouvir, porque você tem a boca mais próxima do teu ouvido. E se você quer encher teu coração de palavra para que tenha um bom tesouro, a tua boca é a maior responsável. No final das contas, nós somos o maior responsável, né? Verdade, Maria. Quando a pessoa crê, de fato, na palavra de Deus, alcançamos as bênçãos do Senhor. Mesmo porque a gente já leu, né, esses dias. Todas as bênçãos celestiais já estão nos locais celestiais. Todas as bênçãos que Deus tinha reservado para a gente estão nos locais celestiais. É de nossa propriedade. O problema todo é conseguir usufruir dela, porque precisa de fé para usufruir. A cura precisa de fé para usufruir. Prosperidade precisa de fé para possuir. Salvação precisa de fé para possuir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então vamos orar para finalizar essa manhãzinha. Espero que você tenha entendido um pouco da palavra. Espero que isso tenha fortalecido você. Espero que isso venha queimar no seu coração. E a gente possa então ver as coisas cada dia mais fluindo no seu e no meu coração. Amém? Vamos lá orar. Feche seus olhos aí, baixe a sua fronte. Não que a gente precise, isso na verdade às vezes até atrapalha. Na Bíblia não diz que a gente para orar precisa fechar os olhos e baixar a cabeça, mas isso é um costume da igreja, né? A gente vê isso acontecendo. Você pode orar de cabeça para baixo, orar deitado, orar de joelho, orar debaixo do chuveiro, orar sentado no vaso, orar andando, orar tomando banho de piscina, você pode orar dentro do carro, você pode orar andando de bicicleta, você pode orar na academia, você pode começar a orar, começar a falar em qualquer lugar. Às vezes a gente acha que para orar a gente tem que ter... tem a parte lá do lugar secreto que a gente tem que ter mesmo, um quartinho lá que você pode se ajoelhar, se você pode ficar sozinho com Deus. Mas essas outras coisas são normas da igreja. A Bíblia nunca disse que a gente precisa só daquele jeito. Orar em qualquer momento. Pegue seu tempo e faça o que tem que fazer. Se você tem um momentozinho, vai lá. Pegue um versículo da Bíblia e comece a falar, comece a falar, comece a falar. Fala baixinho, se tem gente perto. Balbucie, murmure, sussurre, como as pessoas dizem. Mas faça isso. Tinha um pastor amigo meu, antes de a gente orar, que falava uma coisa muito verdadeira, né? A gente deveria fazer
com a palavra de Deus a mesma coisa que a gente faz com nossos problemas. Falar ele o tempo todo, falar a Bíblia o tempo todo, falar a Bíblia o tempo todo, porque a gente passa o tempo todo pensando nos nossos problemas, mas não passa o tempo todo falando da Bíblia. Se a gente começa a mudar nosso pensamento, começa a guardar nosso coração, começa a depositar no nosso coração coisas boas, só vai sair coisas boas da gente. A verdade, como a gente falou, é impossível sair frutos bons de uma árvore má. E é impossível sair frutos maus de uma árvore boa. Se você é uma árvore boa, moço, você pode... podem te bater até, socar a tua cara. Não vai sair fruto ruim. Não tem como. A Bíblia está dizendo e é verdade. Não sai fruto ruim de uma árvore boa. A gente tem que começar a pensar nisso. Se o nosso coração é incrédulo, se a gente passa por muitos momentos onde a gente é muito explosivo, que a gente vai magoando pessoas, a gente fica expondo coisas que não deveriam ser expostas, é porque nosso coração de alguma forma está ruim. Mas tem um jeito para consertar. Guarda a palavra no teu coração. Você começa a colocar a palavra no teu coração e teu coração é impressionante. A Bíblia diz que a palavra é tão poderosa que ela consegue cortar e separar alma e espírito. Ela é poderosa para fazer. Se ela consegue cortar, ela consegue separar o que não presta da tua vida para o que presta. Então você começa a ler a palavra, começa a falar a palavra, não pode simplesmente... Lembra que eu tenho falado isso, não é simplesmente ler. Você não pode simplesmente deixar no teu pensamento, ela tem que sair. Crie, a gente leu agora, crie, por isso falei, não é crie, por isso pensei. A palavra, ela não pode ser pensada simplesmente, ela tem que ser falada, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvido mais próximo da tua boca é a tua. Amém? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa manhã, Senhor. Passou mais uma semana tão rápido, Senhor, tão rápido. Os dias estão se abreviando, como a tua palavra diz. As coisas estão acontecendo, a gente tem visto guerra e rumores de guerra. A tua palavra está se cumprindo, Senhor. A tua palavra está se cumprindo. E me preocupa porque a tua palavra também diz, a gente leu isso semana passada, que tu se preocupava. Será que quando eu vier vai haver fé na terra? Então, nós estamos nos últimos dias, Senhor. Nós precisamos voltar à primeira essência, voltar aos tempos do que aconteciam em Atos, Senhor, onde a tua palavra ela não era simplesmente uma palavra num livro, Senhor, ela era a vida, e vida em abundância. A tua palavra era teu Espírito Santo em ação, as coisas aconteciam, as coisas eram mais vibrantes, Senhor. As pessoas... isso era tão poderoso que as pessoas morriam naquele tempo e quando se procurava elas queimadas dentro dos coliseus, mortos por leões, elas estavam rindo, Senhor, elas estavam felizes, porque estavam indo para a tua casa, estavam indo para onde tu guardastes e criastes a sua morada, Senhor. Elas tinham essa convicção que muitos de nós às vezes nem temos, de que vão para o céu, ficam nas dúvidas, mas que possamos, Pai, colocar o bom tesouro no nosso coração, possamos colocar e sermos a árvore boa que tu tanto deseja que nós sejamos. Coloca a tua mão poderosa sobre cada uma de nossas vidas, guarda nossas casas, guarda nossas famílias. Vem ser conosco, Pai, desperta nossos corações, isso vale para mim, isso vale para todos, Senhor. Desperta a nossa nação, desperta nossas famílias, desperta nossos filhos, desperta nossos parentes todos para a tua palavra, Senhor. Não há mais tempo para brincadeira, nós estamos vivendo os últimos dias. E nunca foi tão necessária a tua presença e a tua palavra em nossas vidas. Nós precisamos guardar nos nossos celeiros a boa palavra. E precisamos não simplesmente guardar, mas precisamos expressar, falar, porque as pessoas estão indo para o inferno, Senhor. Tem algumas pessoas da nossa família que estão indo para o inferno por nossa omissão, Senhor. E precisamos acordar, porque a tua palavra diz que isso tem que ser muito relevante nas nossas vidas. A tua palavra diz que todos os que te aceitarem vão
e viverem do jeito que tu queres, vão ir para o céu junto contigo. E as pessoas que não quiserem te aceitar já estão julgadas. A tua palavra diz e deixa bem claro isso, assim, já estão julgadas. Às vezes, por causa da história, de algumas coisas que a gente ouviu, a gente acha que vai ter um julgamento lá no céu e a tua palavra diz que simplesmente se não te aceitar, já estão julgadas e já estão condenadas. Que possamos atentar para isso e possamos realmente nos ater de que os últimos dias já estão aí, tu está para chegar, Senhor. Coloca a tua mão sobre nossas vidas, nos dá esse estralo para despertarmos e vivermos o que tu queres para nossas vidas. Procurarmos saber o que está escrito sobre nós e vivermos o que está escrito sobre nós e possamos dizer no fim, assim como Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. E possamos falar como tu falaste, como tu também falaste. Eu cumpri o que estava escrito. Que possamos ser assim também, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijão a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer. Espero que vocês tenham aprendido. Na verdade, uma das coisas legais de estudar é que a gente aprende em dobro. E quando a gente fala também, a gente aprende mais ainda. Tem uma escalazinha tem uma piramidezinha que mostra do jeito que a gente pode crescer, né? E uma das coisas é essa, falar. Falar. Pegue uma pessoa e fale de Jesus. Aí você vai aprender cada vez mais. Beijão, ótimo dia a todos, uma bela semana. E vamos nessa, semana que vem a gente está aqui de novo.